Mais uma vez, estamos aqui para fazermos um estudo, uma reflexão sobre três mulheres que foram é, muito importante para a história da humanidade. Nós gostaríamos de começar com Maria e a importância também por serem mulheres de oração. Maria, a mãe do Salvador, nós vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 1 e o versículo 45 a seguir. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E depois nós encontramos o cântico de Maria. Se nós pararmos para pensar que quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela não imaginava o que vinha pela frente. Foi uma grande bênção, foi uma honra ela ter sido escolhida, agraciada dentre todas as mulheres de sua época, a ser a mãe do Salvador. Mas nós sabemos que em seguida o cântico de Maria é efetuado exatamente quando ela chega na casa da sua prima Isabel, é, foragida, né? Por quê? Porque nós sabemos que na história, uma mulher que estava prometida a um casamento, uma mulher que já estava noivado, tudo comprometido, ela jamais poderia engravidar, porque era uma desonra muito grande. E principalmente se não fosse do seu noivo. Ela, segundo a lei, poderia ser apedrejada. Então, amadas irmãs, vocês imaginam que na incumbência de ser mãe do Salvador, ela teve grandes perseguições, grandes momentos de batalha. Ela precisou fugir também com Jesus, porque havia perseguição para matá-lo. E a gente não precisa entrar em detalhes, porque você vai estudar a Bíblia e você vai encontrar tudo isso. E o nosso vídeo não pode ser muito longo. Mas o que eu gostaria de compartilhar com você é que Maria, ela fez exatamente aquilo que Deus mandou. E porque ela creu nessa promessa, tudo que o Senhor falou se cumpriu. Inclusive todos os livramentos das perseguições, inclusive todos os problemas que surgiram durante o caminho, e inclusive também o seu esposo José. Porque Deus falou com ele, para ele não temer, porque o que ela estava guardando no seu ventre era algo transcendental, divino, não tinha passado pela semente humana. E José também foi um homem que creu. Isso é muito importante, porque Deus escolheu um lar onde Jesus ia ter saúde emocional no seio familiar. E nós sabemos, amadas, que até hoje essa ação dessa mulher bendita que possibilitou nosso Salvador vir à Terra, cumprir o seu chamado, ela não foi pedra de tropeço na vida dele, ao contrário, ela foi uma ajudadora dele nos momentos que ele mais precisava, para que ele também cumprisse o seu propósito. Essa mulher de oração, essa mulher temente a Deus, ela trouxe para nós o privilégio de termos um Salvador por um nascimento biológico, por uma mamãe biológica. É uma honra muito grande para você, para mim, sabermos que uma mulher humana foi escolhida por Deus para ser capacitada, porque viu o coração e a alma dela. E nós até hoje temos o Salvador, até hoje aguardamos Jesus voltar vitorioso para o arrebatamento e para a vitória do Getsêmani, até que ele reine totalmente sobre a terra. Então, amadas, é glorioso saber que o nosso Salvador eterno, que morreu numa cruz por nós, mas vive, que tem todo o poder em suas mãos,
que está ao lado do seu Pai, que nos deixou o Espírito Santo como consolador, para nos ajudar até o dia do arrebatamento, até o dia do nosso encontro com Cristo, se for antes, não é? Quem já está no paraíso já está com meio caminho andado, já saiu dessa terra cheia de agruras, de mazelas, e já está descansando a alma, porém acordado no paraíso, e vão ressuscitar antes da nossa transformação no arrebatamento da igreja. A segunda mulher que eu gostaria de conversar com vocês e meditar é Esther, a menina que era órfã, que o primo Mardoqueu criou, agora é uma rainha, rainha da Pérsia, casada com o rei Assuero. E ela é convocada pelo seu tio a trazer um livramento, uma solução, porque o povo judeu seria exterminado pela conspiração de Amã. E também não vamos entrar em detalhes, mas nós sabemos que Esther é o único livro feminino. Ela ganhou esse livro, Deus permitiu, e ela conta então a história de que no seu momento crucial ela pede para que façam um jejum e oração, e ela e as suas moças companheiras, acompanhantes também iriam fazer. E nesse jejum, ela clamou ao Senhor, porque ela iria infringir as regras da lei para se apresentar ao rei. Mesmo sendo seu marido, ele era rei. E alguém só podia se apresentar diante dele ou numa audiência autorizada ou ele convocando a presença. Mas Esther, em função do livramento do seu povo, ela arriscou a própria vida. Essa questão de orar e jejuar junto com o povo, eles mostram união de forças, união de fé para vencer o mal. E nós sabemos, pela história bíblica que encontramos no livro de Esther, capítulo 8, ela dizendo que o primo dela convocasse então todo o povo, porque eles sabiam que ela iria correr o risco de vida. E de fato correu, mas Deus era com ela. E todo o plano que ela estabeleceu, segundo a direção de Deus, deu tudo certo. E ela livrou o povo de Israel do extermínio. Então, irmãs, é mais uma mulher que tem uma interferência na nação, no seu povo, porque é uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus. E isso é muito importante para os nossos dias. Também, uma terceira mulher que eu gostaria de conversar com vocês é Débora. Débora, juíza, profetiza em Israel, ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. Se você parar para meditar, a palmeira é aquela árvore que finca as raízes na terra e o vento, muito forte, as rajadas de vento, não são capazes de derrubá-la, porque é firmada no solo. Isso já dá um bom ensinamento para nós. E Débora escolheu ficar debaixo dessa árvore para julgar o povo de Israel. E também era uma profetisa, porque era uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração. E ela, quando vê que Císera quer acabar com o seu povo, derrotar o seu povo com uma guerra, ela convoca Baraque e o exército para fazer então essa batalha, essa luta contra Císera. E Baraque fala: eu vou, mas se você for comigo. Por quê? Ah, meu Deus, mas ele queria uma mulher na guerra, porque ele via nesta mulher o poder de Deus. Ele via nesta mulher a autorização divina para a vitória. Então, nós vamos finalizar esse vídeo com a seguinte mensagem. Deus, então,
mostra que Débora está aprovada para seguir, né, com um exército para a vitória do povo de Israel contra Císera, aquele homem cruel que todo mundo conhecia a fama dele. E por ser Débora profetisa, ela diz: Eu vou com você, Baraque, e a vitória será nossa, mas Deus fará com que essa vitória seja triunfo na mão de uma mulher. E foi exatamente o que aconteceu. Então, nós podemos até considerar essa quarta mulher que fez história entre o povo de Israel, porque Císera, com seus exércitos, com seus carros, contra o exército de Israel que não tinha todo aquele armamento, que não tinha toda aquela defesa, mas Císera, cansado, vai se hospedar na tenda de Jael. E Jael, conhecendo toda a crueldade dele contra o povo de Israel, uma mulher cananeia, ela então vê a oportunidade de fazer com que toda uma humanidade ali, todo um povoado ficasse livre daquele homem cruel. E no momento em que ele descansa, depois de já ter ceado, de já ter se alimentado, ele vai dormir. E Jael, cumprindo a profecia que Deus fez através da boca de Débora, ela então cravou uma estaca em sua têmpora, na têmpora de Císera, enquanto ele dormia. O que nós aprendemos com essas mulheres corajosas? Nós aprendemos que quando Deus escolhe uma mulher, ele escolhe sem nenhuma diferença pelo gênero, sem nenhuma diferença pela condição financeira. Ele escolhe porque ele vê o interior daquela mulher. Ele vê a capacidade dela de obedecer um propósito, de ter coragem de obedecer a Deus, custe a sua vida, mas ela vai e ela é triunfante por quê? Porque ela ora, porque ela é temente a Deus, porque ela ganha a sua vida quando ela entrega a sua vida ao propósito de Deus. E fica aqui esse exemplo de coragem dessas mulheres. Maria, que correu o risco de ser difamada, que correu o risco de ser apedrejada, mas que Deus fez cumprir todo o propósito e toda a promessa na sua vida. E ela viu o seu filho ser triunfante no propósito que veio cumprir. Também vemos Esther, aquela menina que era órfã, se tornar rainha e correr o risco de vida pelo povo de Israel. E ela foi temente, orou, jejuou, colocou o povo também para orar e jejuar, e foi vitoriosa e foi triunfante, porque cumpriu o propósito de Deus na sua vida e não teve medo de perder a vida em prol de um propósito maior. Tal qual Débora, uma juíza, uma profetisa, que foi na frente de um exército para ter a vitória. E assim mesmo, com toda a sua garra, com toda a sua coragem, ela profetizou que a honra da vitória ficaria na mão de uma outra mulher, de Jael. Que exemplo, sem ciúme, mas assim, naquela concordância de dar a Deus a toda a glória e Deus dar o triunfo a quem ele escolher. Isso é muito glorioso, é uma lição muito importante para nós. Não termos ciúmes de quem Deus quer honrar, não termos ciúmes de quem Deus quer exaltar. No momento de Deus vem a sua vitória, vem a sua exaltação. Não precisa atropelar ninguém, não precisa atrapalhar o propósito de alguém. Deixa Deus cumprir os propósitos dele, porque ele vai cumprir de qualquer maneira. Mas quão glorioso será a gente fazer o que tem que ser feito, a gente cumprir o propósito de Deus de acordo com a sua palavra, sem nenhum tropeço, sem nenhum engano, sem nenhum medo, mas com a coragem de ser
realmente alguém que vai fazer história, que vai fazer a diferença no seu tempo. Fica para nós essa lição que é tão importante para os nossos tempos, porque a gente precisa dessa coragem para fazer a vontade de Deus. A gente precisa dessa coragem para praticar a verdade, a beleza e a bondade do reino eterno. Deus te abençoe e cumpra o propósito de Deus na sua vida, porque isso vai ser glorioso para você. Amém.